Estamos de volta com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã. Estamos refletindo a respeito do tabernáculo, do propósito divino no material usado para a confecção, para a construção, então, do tabernáculo. O nosso conhecimento de Cristo não é danificado pelo estudo do Antigo Testamento, mas somos instruídos e fortalecidos pelo estudo do mesmo. Por isso, nos convém, sim, estudar o que diz a Bíblia sobre o tabernáculo. E hoje nós queremos dar continuidade à reflexão sobre o material ofertado para o tabernáculo e as riquezas insondáveis que estão embutidas em cada uma delas. O ofertante não tinha noção do que representava cada uma de suas ofertas e também não tinha noção do que receberia de Deus por sua gratidão, por sua bondade e voluntariedade em ofertar aquilo que tinham em suas mãos. Eles não sabiam, mas nós sabemos, porque nós temos usufruído de cada um dos mínimos detalhes em nossa própria vida cristã, em nossa caminhada em Cristo, em nossa vida cristã. Lembremos então que cada um deles revela o caráter, a natureza e o ministério de Cristo. Através então desses materiais, Deus estava revelando para nós verdades eternas. Romanos capítulo 1, versículo 20 nos diz que Deus usa os elementos da criação para revelar parte da verdade da redenção da humanidade. Não podemos esquecer que cada palavra que procede da boca de Deus tem um significado eterno. Não importa se compreendemos ou não o significado de cada uma dessas palavras, isso não muda o fato de que a palavra de Deus, ela é verdadeira. Assim, conforme observamos os materiais usados no tabernáculo, descobrimos que Deus usou esse caminho didático para expressar a sua verdade. Deus sempre se revela ao homem de modo progressivo, do nível mais baixo para o mais alto. Ele passa do ritual para a realidade, da sombra para a substância, do tipo para o artipo, da profecia para o cumprimento, do simbolismo para a verdade, do espiritual para o natural, do natural para o espiritual, do primeiro para o segundo e do terreno para aquilo que é celestial. O material, então, listado por Deus pertence a 3 categorias naturais: os minerais, os vegetais e os animais. Os de origem, então, mineral são, primeiro, o ouro. O ouro sempre é relacionado, então, à divindade, à natureza divina, para a glória de Deus e de Deus Pai. A prata já se relacionava com a nossa redenção, com a expiação, com o valor do resgate e como Deus, como Deus, através do seu Filho, nos resgatou. A prata é o preço, o resgate da nossa redenção. O bronze, ele simbolizava o poder e o juízo de Deus contra o pecado e está relacionado também ao Espírito Santo de Deus. Deus declara: se não nos atentarmos para a sua voz, o céu sobre nossas cabeças será
como bronze, diz Deuteronômio, capítulo 28, versículos de 13 a 23. Quantos de nós têm suas orações impedidas pelo céu de bronze, porque não nos atentamos para ouvir a sua voz? Então, o bronze expressando o juízo de Deus sobre o homem. Se não atentarmos para a sua voz, ele também não atentará para a nossa voz. Já as pedras preciosas representavam os vários dons do Espírito Santo, a glória dos santos, as riquezas pertencentes ao povo de Deus e aos atos de justiça dos filhos de Deus. Os materiais de origem vegetal já tinham outro significado, que eram o linho fino. Este linho fino representa o revestimento de Cristo, a justiça de Cristo. A palavra de Deus diz que nós estamos revestidos de Cristo. A madeira de acácia era bastante durável e foi esta a única madeira escolhida para todos os utensílios do tabernáculo. Ela era traduzida como uma madeira durável, incorruptível, ou seja, não deteriorável, como a natureza de Cristo, incorruptível, sem pecado. Já o óleo para a iluminação, o óleo sempre simboliza o Espírito Santo, representando o seu ministério de iluminação, iluminando os nossos olhos para a palavra de Deus. 1 João, capítulo 2, versículo 27, nos diz assim: como a unção vos ensina todas as coisas, e ela é verdadeira. Já as especiarias para o óleo da unção referenciam-se então aos dons, ao caráter, ao fruto e às ações do Espírito Santo na vida do homem. Já as especiarias para o incenso aromático, ele simbolizava a oração que chega ao Senhor como incenso, como nós vimos lá em Salmo, capítulo 141, versículo 2. Importante saber que Davi conhecia, né? Todas esses rituais e qual o significado dele. Ele diz assim: suba a minha oração perante a tua face como incenso, e seja o levantar das minhas mãos como o sacrifício da tarde. As especiarias para esse incenso aromático representam também os aspectos ou os tipos de oração. Oração intercessórias, orações de louvor, de adoração ao nosso Deus. O incenso, como oração, sempre se move no sentido do homem em direção a Deus. Apocalipse, capítulo 5, versículo 8, nos diz assim: e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostravam-se diante do Cordeiro, tendo eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Isso tudo apontando, então, para o valor de nossas orações diante de Deus. Suas orações são descritas como aquela que enche a salva de ouro diante do trono de Deus. Esta é uma realidade espiritual a respeito das nossas orações, sejam elas intercessórias, de súplicas, de ações de graças ou de louvor. Como está a sua vida de oração? Tem chegado como incenso, como cheiro suave diante do Senhor? Lembre-se, uma vida de oração é uma vida em ação. E a ação de Deus se manifesta poderosamente naqueles que estão diante dele, com orações, com súplicas, com intercessões, ações de graças e adoração.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Reflita a respeito exatamente disso que nós estamos aprendendo sobre o material do tabernáculo. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais, a corça da manhã.